Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos fazer nossa preparação para o Evangelho. E assim, então, vamos serenando nossos pensamentos, vamos nos tranquilizando, buscando sentir o abraço amoroso do nosso mentor, esse companheiro que está ao nosso lado em todos os momentos de nossas vidas, buscando nos intuir, nos orientar, para que sigamos os bons caminhos. E vamos retribuindo esse abraço também com muito amor, com muito carinho, agradecendo a Ele por todo esse amparo que nos dá. E ao lado deste companheiro, vamos saudando as equipes espirituais responsáveis pela limpeza e higienização, agradecendo a eles por terem deixado todos os ambientes limpos e harmonizados para os trabalhos dessa noite. Cumprimentamos as equipes também de segurança, a quem pedimos que reforce a cúpula protetora ao redor desta casa, para que aqui só possa adentrar os irmãozinhos que forem autorizados. Ao lado também desses companheiros, saudamos os dirigentes espirituais dessa casa, os dirigentes dos trabalhos dessa noite, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos aqui para, primeiro, aprendermos mais um pouquinho sobre os ensinamentos do Mestre Jesus e também poder trabalhar em nome desse nosso Mestre. E amparados por esses dirigentes espirituais, chegamos até Ismael, este anjo indicado por Jesus, para fazer do Brasil o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Que possamos perseverar nesse caminho de aprendizado, de crescimento e de evolução espiritual, para auxiliar este anjo na difícil tarefa da divulgação dos ensinamentos do Mestre. E amparados por este anjo, chegamos até Maria, nossa doce Mãe Espiritual, que nos recebe de braços abertos e nos envolve com todo o seu amor, com todo o seu carinho. A Ti, Mãe, agradecemos pelo Teu amor, pedimos que nos ajude a sermos amorosos também para com aqueles que chegam até nós. E pedimos mais, que nos leve até o Mestre Jesus, a quem agradecemos pelas lições de fé, de humildade e de esperança. Ajuda-nos, Jesus, a compreender cada vez mais o Teu Evangelho, para que possamos ser merecedores de estarmos aqui reunidos em Teu nome. E a Ti pedimos também, que nos leve até Deus, o nosso Pai. E diante de Deus, ajoelhados espiritualmente, agradecemos pelo dom da vida, por tudo que temos, por tudo que somos, pelas dificuldades do dia a dia que permitem o nosso aprendizado e o nosso crescimento espiritual. E agradecemos, Pai, com a oração que Jesus um dia nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, gente, o tema hoje, como foi dito aqui, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos. Vocês se lembram daquela passagem que Jesus, em certa ocasião, no Monte das Oliveiras, discursando, falou das bem-aventuranças, né? E hoje a gente vai falar especificamente dessa aqui, bem-aventurado o pobre de espírito. Como que pode ser bem-aventurado um pobre de espírito? O que quer dizer bem-aventurado? Assim, podemos dizer como se feliz é aquele que é pobre de espírito. Poxa, mas eu tenho que ser feliz? Tem outras bem aqui, por exemplo, bem-aventurados os aflitos. Eu tenho que estar feliz por ter aflição. Bem-aventurados os pobres de espírito, que é o que a gente vai falar. Bem-aventurados puros de coração. Legal, então eu tenho que ser feliz por ter pureza no meu coração.
Bem-aventurados os mansos e pacíficos, isso também é muito legal, muito bom, né? Mas falando aqui dos pobres de espírito, a gente tem que refletir um pouco, né? O que queria dizer? Olha lá. Mateus diz lá no capítulo 5, versículo 3: Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois que deles é o reino dos céus. Reino dos céus é onde todos nós queremos chegar, não é verdade? A gente vem com muitos de nós temos uma base, vamos dizer assim, católica, onde havia a figura de céu e inferno, não é verdade? Ou eu morria, se eu fosse bom, eu ia para o céu, ou eu ia para o inferno. E também tinha a figura do purgatório, né? E havia até... Então, eu falei, não, mas eu quero morrer, eu quero ir para o céu. Mas dentro da doutrina espírita, a gente aprende que o céu e o inferno somos nós, está dentro de nós pelas nossas escolhas. Então, se nós fazemos boas escolhas, nós vamos estar bem, nós vamos estar equilibrados, e vamos dizer, então esse é o nosso céu. Se nós fazemos más escolhas, temos sentimentos de ódio, de vingança, então nós estamos cultivando o nosso inferno, né? Tudo tem a ver com a lei do plantio e da colheita. Mas voltando ao nosso tema, então, para o pobre de espírito, Jesus entende o quê? Aqueles carentes de inteligência. Desculpa, não entende os carentes de inteligência, mas os humildes. Tanto que diz ser para esses o reino dos céus e não para os orgulhosos. Então ele fala assim, Jesus não entende os carentes de inteligência. Quer dizer, não é porque eu não tenho uma cultura, vamos dizer, eu não estudei ou tive pouco estudo, que eu não posso ter direito ao reino dos céus, na verdade. Tudo vai depender do quê? Da minha elevação moral. Tá? Que, por exemplo, nós temos pessoas pobres que são orgulhosas e pessoas ricas que não são orgulhosas, não é verdade? Tá, tudo isso é misturado. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, tá? formam geralmente tão alto conceito de si mesmo e de sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Então, quem está dizendo aqui, né? Aqueles que se acham conhecedores, sábios ou pseudo-sábios, que têm muitas posses, eles se acham superiores a outros, né? E fala assim, mas eu não preciso de Deus, eu tenho tudo que eu quero na minha vida, eu tenho dinheiro, eu tenho, sei lá, poder, né? Coisas que a gente não vai levar quando desencarnar, né? Mas para ele, para essa pessoa, pode ser que para ele isso seja suficiente. Então não diga, não vou na igreja para quê? Eu vou atrás de Deus para quê? Né? Então você acha que ele está acima disso. Então ele concentra sobre si mesmo os seus olhares, e que eles não podem elevar até Deus. Então não vai ficar ali venerando, levando o seu olhar a Deus em contemplação e em oração. Então essa tendência de se acreditar superior a tudo leva a negar aquilo que, estando-lhe acima, os depreciaria e até mesmo a negar a divindade. Então, se ele se julga superior, não existe nada acima dele. Então ele nega essa divindade. Se recusam a admitir o mundo invisível, não é verdade? Vamos dizer assim, se ele não está ligado a Deus, não está ligado ao plano espiritual, ele se julga superior, então ele não tem essa consciência do mundo invisível. E muitas vezes fazem isso por orgulho. Então eles ficam revoltados com a ideia de alguma coisa acima deles, que faça ele descer do pedestal. Isso a gente está falando de quem? Daquelas pessoas orgulhosas, das pessoas que são muito ligadas à vaidade, egocêntricas.
Então as pessoas têm essa tendência. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis sem os aquinhoar em partes iguais. O que quer dizer? Quando chega no plano espiritual, vamos dizer, aquele que foi rico no plano material e aquele que foi pobre também no plano material. Deus vai receber da mesma forma? Vai depender de como foi a vida deles, não é verdade? Como é que foi a evolução espiritual, a evolução moral de cada um. Porque a gente fala, mas aquele que teve grandes posses, ele pode ter feito coisas boas. Não é porque tinha dinheiro, tinha poder, não fez coisas boas. Pode ter feito coisas boas. Assim como aquele que foi humilde, que soube passar pelas necessidades, pelas dificuldades, com tolerância, com aceitação, com compreensão, sem se revoltar contra Deus, esse com certeza terá toda a sua recompensa no reino dos céus. Por isso que fala aqui, né? Pois que deles é o reino dos céus. Por quê? Porque tiveram uma vida difícil, passando muitas dificuldades, mas souberam passar com ela com o quê? Sem reclamar contra Deus. Agora, aquele que teve, por outro lado, teve tudo, que trabalhou, se sentiu orgulhoso, se sentiu superior, esse, quando chegar no plano espiritual, ele vai ter que responder por esse orgulho, por essa superioridade que ele sentia. Tá? Então, dizendo que o reino dos céus é dos simples, Jesus quis significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Então, simplicidade de coração e humildade de espírito. Esses são os requisitos. Então, como a gente fala, não adianta eu aqui ter muito dinheiro, muitas joias, muito poder. Isso eu não vou levar nada para o plano espiritual. Eu vou levar o que eu semeei de simplicidade, de amor, de fraternidade, de caridade, aquilo que eu fiz em bem do próximo, que resultou um sentimento muitas vezes de gratidão, né, para a gente. Esses sentimentos que a gente recebe é o que a gente leva. A gente não leva joias, não leva dinheiro, não leva casa, não leva carro, não leva nada disso. O orgulho também. Então, dizendo assim, vamos dizer, aquele que é orgulhoso hoje na terra, vai ser um humilde lá no plano espiritual, vai ter que se humilhar no plano espiritual. Muitas vezes tem uma historinha que a gente vê até no próprio Evangelho e fala, né, que tinha um senhor que ficava à porta da mansão para poder comer os restos daquela família. E esse pobre, né, esse morador de rua, que passou por todas essas necessidades, veio a falecer, né? E ocorre que depois de um tempo, o senhor daquela mansão também veio a falecer. E quem veio receber esse senhor? Que era o dono da mansão, o rico, aquele que era pobre, como um espírito iluminado, porque quando ele chegou ao plano espiritual, ele teve as recompensas dele pelo sofrimento que ele teve, pela tolerância que ele teve. E aquele que ostentava, que humilhava, teve que se sentir rebaixado no plano espiritual. E isso é o que acontece. Nossos amigos espirituais nos passam essas informações, e isso acontece. Em todas as circunstâncias, Jesus põe o humilde a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele o afastam. Então por essa razão muito natural, a humildade é um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é revolta contra Deus. Nós temos
falando em humildade, nós temos a humildade de nos ligarmos a Deus, ligarmos ao plano espiritual todos os dias através da nossa oração. Lembrar que Deus nos dá todo dia a oportunidade de vivermos mais um dia, de respirarmos, de nos alimentarmos. A gente agradece a Deus, isso é humildade. A gente lembrar disso. É humildade também nossa, sabe, pedir a Deus por nosso socorro. Porque assim a gente está reconhecendo a sua superioridade. Não é verdade? Deus, me ajuda, eu estou precisando. Que os meus mentores possam me intuir, me orientar, para que eu esteja indo pelo bom caminho. Isso é ser humilde. Alguns que eu falo assim, eu não preciso que Deus me ajude, eu sou autossuficiente. O que é isso? Isso é orgulho, é vaidade, soberba. E esse aí nos afasta de Deus. Será maior no reino dos céus aquele que se humilhar e fizer pequeno como uma criança. Mais uma vez, comparando com a pureza da criança. Uma certa ocasião, as crianças queriam chegar até Jesus, aí os discípulos queriam barrar elas, e falaram, não, deixai vir as minhas criancinhas, porque elas têm a pureza do coração, a pureza do sentimento, e essa pureza que nós precisamos levar na nossa vida. Então a mesma ideia fundamental que nos depara nessa outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior, e nessa outra, aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado, né? Confirmando mais uma vez o que nós falamos, né? O Espiritismo sanciona, por exemplo, a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na Terra. E bem pequenos, muitas vezes, os que na Terra eram maiores e os mais poderosos, né? Foi o exemplo que eu falei, né? Daquele senhor rico e do morador de rua. Um era poderoso e o outro era pobre. E no plano espiritual, inverteu o papel. Desculpa, não entendi, André. Olha, a questão de ser autodidata, vamos dizer assim, para a pessoa que tem essa capacidade, eu acho que é uma coisa muito boa. Depende como que trabalha com isso, mais uma vez. Se você pode ser um autodidata, mas pode ser uma pessoa simples. Você pode ser autodidata e pode ser uma pessoa orgulhosa. Eu sou autodidata, eu não preciso de ajuda de ninguém. Isso é orgulho. Agora, eu sou autodidata, mas eu preciso mesmo assim de auxílio de algumas pessoas. Aí já não é. Entendeu? Depende para que caminho você está indo. Bom? Então diz assim, né? Que os primeiros, aqui está falando dos poderosos, né? Ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza do céu. Desculpa, ele está falando dos pobres, dos pequenos. Que ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca, que sejam as virtudes. Ao passo que os ricos, os orgulhosos, né? Vamos até tirar dos ricos, vamos falar dos orgulhosos, tiveram de deixar tudo que lhe constituía a grandeza terrena e que não se leva para outra vida. A riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo, senão isso, chegam no mundo espiritual privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Né? A gente tem, também nos livros, aí muitos exemplos, né, de espíritos que desencarnam e ficam ligados à matéria. Ah, porque eu tinha minha casa eu não posso deixar a minha casa, não posso deixar meu dinheiro, a minha riqueza.
são espíritos ainda que não se desapegaram do plano material por conta dessa vaidade e desse orgulho. Só olha, tudo perder até mesmo as próprias roupas. Então, gente, o que vem dizer para nós essa bem-aventurança de pobre de espírito? Jesus, quando nasceu, ele nasceu, vamos dizer que nem hoje, vamos dizer, num hospital, uma caminha, com tudo bom, bonito, uma equipe lá para fazer a cirurgia, para dar um banhinho quente nele, a alimentação. Jesus nasceu num lugar simples, humilde, né? Uma manjedoura, foi enrolado nos panos. A sua infância foi de abundância, foi uma infância rica? Também não. Jesus também teve uma infância pobre, né? Que seus pais, como eram... Jesus, naquela época, ele era caçado, né? Porque já se tinha a notícia de que o Messias tinha nascido, então os imperadores romanos queriam caçar Jesus. O Messias vinha acabar com o poder dos romanos, então ele já era caçado, então ele tinha escondido as pernas com os essênios. Então, a infância dele também foi humilde, não foi de pobreza. Mas ele sabia da missão dele. Ele sabia por que ele tinha vindo ao mundo. Ele veio dar exemplos de simplicidade, de humildade, de fraternidade, de caridade. Não foi isso que ele nos ensinou? Tudo isso ele nos ensinou através de exemplos. Então, ele veio, através da sua vida, nos ensinar justamente isso, a pobreza de espírito, a humildade que ele carregou, que ele ensinou a todos nós. E é isso que a gente precisa buscar na nossa vida. Tá? Isso não quer dizer que eu não possa trabalhar, que eu não possa ter boas condições financeiras, né? Todos nós trabalhamos para isso, né? A vida material pede que a gente trabalhe, muitas vezes que a gente possa ter condições de ter, vamos dizer, até um pouquinho mais que outros. O que a gente faz do uso do que a gente tem a mais, como a gente se comporta. Eu me sinto orgulhoso, eu tenho mais do que você, então eu sou mais superior a você. Não é isso. Porque na hora, vamos dizer assim, né? Quando nós desencarnarmos, todo mundo vai para um buraco no chão. É a mesma terra, não é verdade? Então, vamos ter todos que ter que deixar todos esses bens para trás. Então o que eu vou levar é aquilo que eu estou cultivando de humildade, de fraternidade, de caridade, de amor ao próximo. Então são essas coisas que nós temos que trabalhar. Vamos deixar o orgulho, a vaidade, o egocentrismo, né? Todas essas coisas negativas, vamos deixar para trás. Vamos nos transformar num novo homem, num novo ser. Né? Através do quê? Aumentando as nossas virtudes e eliminando os nossos vícios e os nossos defeitos. Então, pelo menos é isso que a gente entende dessa parte dessa parábola, né? E outras virão ainda aí, mas está no Evangelho, procura assim, então, dar uma lida, ver que cada vez que a gente lê, a gente entende de uma maneira. Pode ser que vocês tenham um entendimento diferente desse do que eu estou falando, mas tudo bem, cada um vai entender da maneira que está, vamos dizer, todos nós estamos num nível diferente de evolução, né? Então cada um de nós vai entender de uma maneira diferente. O importante é a gente entender a mensagem de Jesus, que nós precisamos ser humildes, né, e pureza de coração, tá bom? Obrigado. Então vamos agradecendo mais uma vez a Deus pela oportunidade do Evangelho dessa noite. E vamos deixando que de nossos corações emane uma intensa luz de amor, de carinho, de esperança. E essa luz em forma de vibração, nós direcionamos a todo o universo, a todos os planetas, e principalmente ao nosso planeta Terra,
vibrando pelo fim das guerras, dos conflitos, vibrando por todos os irmãozinhos que desencarnam em decorrência de doenças como a Covid e outras doenças, que possam chegar ao plano espiritual e receber todo o apoio, todo o amparo de que forem merecedores. Vibramos pelos familiares desses irmãos que partiram, esses familiares que ficaram no plano material, que também possam abrir seus corações, seus sentimentos, para entender a vontade divina, que essa vida é uma passagem transitória, a verdadeira vida é a vida espiritual. Vibramos por todos os hospitais, asilos e orfanatos, pelas pessoas que se encontram nesses locais. Vibramos pela velhice desamparada, pelas crianças abandonadas, também possam receber o amparo e ajuda dos amigos espirituais. Vibramos por todas as religiões que pregam o nome de Jesus. Vibramos por todos os lares, aqueles lares de amigos, de parentes, que possam estar precisando nesse momento de uma vibração de muito amor, de muito carinho. Vibramos também pelos nossos lares, pelas pessoas que lá deixamos, para que também possam ser envolvidas em energias de paz, de amor, de carinho, de fraternidade. Vibramos por esta casa espírita, pelos trabalhos que aqui acontecem, pelos trabalhadores, alunos e assistidos. Vibramos pelos nomes que estão na caixinha de vibração, para que todos ali recebam também um amparo de acordo com o merecimento e a necessidade de cada um. E pedimos licença, Pai, para vibrar por nós mesmos, para que possamos retornar nossos lares em melhores condições do que quando aqui chegamos, fortalecidos em nossos sentimentos de fé, de amor e de esperança. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.